Na aula de hoje, o objetivo é a gente resolver o mesmo exercício da aula passada, seja essa viga hiperestática, utilizando agora o JupyterLab. Então, dessa forma, a gente vai começar a aprender mais a linguagem Python e o procedimento de solução do computador, que vai ser útil na hora de utilizar os códigos de análise estrutural para realizar o trabalho final da disciplina. Tá? Então, essa estrutura a gente vai resolver ela da mesma forma que a gente fez na aula 15. Ou seja, a gente vai dividir ela em dois elementos e três nós. Então, a gente vai ter lá nó 1, nó 2 em cima do apoio do meio e nó 3 lá em gasto. Primeiro trecho, esse é o elemento 1. Segundo trecho, o elemento 2. Beleza? Então, só tentar aqui que o valor da carga foi corrigido. Então, a carga pontual aplicada entre os nós 1 e 2 tem 20 km. Beleza? Os outros variáveis permanecem como estão. Então, aqui no JupyterLab, o que a gente vai começar a fazer? Vai calcular a matriz de rigidez de cada elemento. Tá? Então, vamos começar aqui pelo elemento 1, essa primeira célula. Então, o elemento 1, vamos dizer que ele vai do nó 1 para o nó 2. O que a gente precisa para calcular o elemento 1? A gente precisa da base e da altura da sua seção transversal, assim como as informações de material, seção transversal, que vai vir lá de cima, e o comprimento. Tá? Então, para esse primeiro elemento 1, a gente sabe que o módulo da cidade é 50 gigapascal. O momento de inércia a gente já está calculando aqui como função da base e altura da seção transversal do elemento. O comprimento dele igual a 8 metros. Tá? Então, quando for executar essa célula, o que vai acontecer? Ela vai executar linha a linha. Quando ela executar essa linha que está começando aqui, todas as variáveis vão estar na memória. Tá? Então, além da matriz de rigidez, a gente precisa calcular também o vetor de esforços equivalentes desse elemento. Então, como tem um carregamento distribuído, a única informação que a gente precisa é o valor da carga distribuída W. Então, por isso que aparece aqui esse 2 km por metro. Beleza? Então, daqui para baixo, a gente vai utilizar a formulação que a gente tinha no nosso problema. Tá? Então, para calcular a matriz de rigidez do elemento 1, que aqui no JupyterLab chama de KE1, a gente vai utilizar a fórmula que nós temos aqui da matriz de rigidez que a gente deduziu algumas aulas atrás. Tá? Então, notem que dentro dessa matriz, o que vai ter? Vai ter componentes que dependem de E, I e de L. Então, o E, o I e o L vão estar na memória. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é escrever essa matriz em formato aqui das variáveis E, I e L e ela automaticamente vai ser calculada pelo JupyterLab. Beleza? Então, só para relembrar lá naquela nossa aula de Python, que a gente vai precisar para construir uma matriz. Vai precisar importar essa biblioteca NumPy. Então, a gente vai importar a biblioteca NumPy como NP. Ou seja, todos os comandos que existem dentro do NumPy, a gente precisa escrever np ponto e o nome do comando. No caso aqui, para criar a matriz, é np.array. Com esse comando, eu abro o parênteses e começo a escrever a matriz. Então, como vocês devem lembrar a anotação do Python, a primeira chave aqui é para conchetes, é para abrir a matriz. A segunda é para escrever a primeira linha. Então, escrevo o primeiro elemento da primeira linha, segundo elemento, terceiro, quarto. Vamos para o lado. Acabou o quarto elemento. Fecho a primeira linha, vírgula, inicio a segunda linha. E assim, sucessivamente, até preencher aí as 4 linhas da matriz. Beleza? Então, o que vai acontecer quando você executar essa célula? Vai colocar esses caras na memória. Quando ele executar essa linha, você automaticamente já vai ter a matriz de rigidez de forma numérica na memória. Beleza? Então, ele vai fazer isso. Aqui eu mandei ele imprimir matriz de rigidez do elemento 1 e o valor dele embaixo. Executando a linha, vai aparecer esse cara aqui embaixo. Tá? Então, se vocês conferirem esse cara que está aparecendo no JupyterLab com o que a gente tem no slide, obviamente a gente tem a mesma quantidade. Beleza?
Para o elemento 1, então ainda falta calcular o vetor de forças equivalentes desse elemento, ou seja, como eu escrevi aqui no JupyterLab, FEQ1. Então, NP-Array, vou escrever a expressão para esse vetor, que logicamente é a mesma que a gente deduziu algumas aulas atrás. Ou seja, quando ele executar essa linha, ele vai ter automaticamente um vetor de esforços equivalentes na memória em formato numérico. Tá? Então, como eu estou mandando ele imprimir na tela aqui, ele vai imprimir um vetor de forças equivalentes. Beleza? Agora, repetir o mesmo procedimento para o elemento 2. Tá? Olha o que é útil quando a gente vai fazer aqui a solução. Notem que a gente escreveu aqueles caras lá em cima. Basicamente, se estivesse começando do zero, você dá um Ctrl C nesses caras aqui, um Ctrl V neles aqui embaixo. Beleza? Então, a única coisa que você vai precisar ajeitar para o elemento 2 vai ser o comprimento dele, que é diferente. Um comprimento de 5 metros. Então, lá no teu código, você vai na entradinha, você tem L, vai colocar igual a 5. E o resto permanece constante. Tá? Então, para o elemento 2, a gente também vai ter o vetor de forças equivalentes. Nesse caso, como é uma carga pontual, a gente precisa do valor do A, do B e da intensidade da carga pontual. Lembrando que depois da correção, 20 kN. Tá? Então, você vai escrever essa expressão lá no JupyterLab e ele automaticamente vai calcular com base nesses caras aqui. Tá? Então, aqui eu coloquei A, B, B, só porque a gente vai usar no código depois A e B, tem uma variável com nome diferente, mas ficou lá 2, 3 e 20 kN. Então, nessa linha, o KE2, notem que a expressão para a matriz de rigidez é sempre a mesma, então se estivesse escrevendo do zero, o que você ia fazer ia copiar esse cara aqui de cima, colar aqui embaixo e mudar para KE2, beleza? Para quando ele executar essa célula, ele salva na memória como KE2, a matriz de rigidez do elemento 2. Então, fazendo isso e escrevendo a expressão para FQ2 aqui, o que você vai ter? Executando a célula, você vai ter o valor desses caras aqui embaixo. Beleza? Então, se você comparar o que está aparecendo aqui com o que tem no slide, obviamente são as mesmas quantidades. Beleza? Você vai ver que isso vai acelerar bastante a solução de exercícios e minimizar a chance de erro também. Tá? No nosso processo de solução, a gente calculava a matriz de rigidez dos elementos, assim como seus vetores de esforço equivalentes, e partia para o cálculo da matriz de rigidez da estrutura, que nada mais é do que a contribuição da rigidez do elemento 1 com a rigidez do elemento 2. Então isso agora vai ter que ser feito manualmente aqui no JupyterLab. Então o que você vai fazer? Vai criar uma matriz K da estrutura com o tamanho final dela, ou seja, uma matriz de zeros 6x6. É o que esse comando aqui está fazendo. Depois o que você vai fazer? Vai transportar a matriz de rigidez do elemento 1 para dentro da matriz K da estrutura. Então aqui o comando que a gente está utilizando é o quê? A matriz K das linhas 0 até 4, colunas 0 até 4, vão receber o quê? O que elas já teriam lá, seriam os próprios zeros, mais a contribuição dos elementos da matriz do elemento 1. Tá? Então, só lembrando lá aqui para o Python, ele começa em 0. Então, se olhar para a matriz de rigidez, para olhar para o elemento, seria linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Linha 0, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. E tem aquela outra particularidade, quando você faz isso aqui, ele executa do 0 até um elemento antes do que está escrito aqui. Então, ele vai executar do 0 até 3. Beleza? Então, fazendo isso, ele vai preencher lá na matriz K os elementos que contém na matriz KE1 que você já calculou lá em cima. Então, se você executar essa célula, quando ele passar por aqui, ele vai fazer, enquanto que eu estou fazendo essa transposição do elemento para a estrutura e mandando ele imprimir o K só com o elemento 1. Então, notem que ele está aparecendo aqui, bem como você tem no slide. Beleza? Fazendo agora o procedimento para o elemento 2,
Ao invés de usar exatamente o mesmo comando que estaria aqui selecionando agora, eu fiz um pouquinho diferente. Vocês terem duas formas de fazer essa transposição. Aqui ele está fazendo a transposição usando o comando de for. Tá? Então, o de loop, ele vai fazer o for, de i variando de 0 até 3. Lembra que ele sempre executa um anterior até aqui. Depois ele vai lá, o j de 0 até 3. Então, o que ele está fazendo? Está pegando os elementos da matriz de rigidez do elemento 2 e colocando na estrutura, utilizando essa lógicazinha de for. Tá? Então fica como exercício vocês tentarem fazer isso aqui à mão, tentem acompanhar o que esses for estão fazendo, para ter certeza que eles fazem exatamente o mesmo que isso aqui que eu estou selecionando. Beleza? Então, executando essa célula, você vai aparecer a matriz de rigidez da estrutura inteira, agora com a contribuição de rigidez do elemento 1 e do elemento 2. Se vocês compararem com o que tem aqui no slide, vão ver que elas são iguais. Beleza? Próximo passo da nossa solução era a construção do vetor de esforços nodais, o F. Tá? Então, para o computador, a gente não vai colocar as reações dentro desse vetor. Tá? Então, vai colocar só os esforços, forças ou momentos aplicados diretamente dos nós, não sejam as reações. Tá? Então, para fazer isso, basta a gente criar, para criar o vetor F, basta a gente criar um vetor de zeros. Tá? Por quê? A única coisa que contém nele aqui, quando a gente já estava resolvendo à mão, eram as reações. Então, basicamente, para o computador, a gente vai encher de zeros. Beleza? Mais para frente, quando a gente for calcular as reações, dou um pouquinho mais de detalhes por que a gente enche de zeros. Próximo passo, calcular o vetor de esforços equivalentes da estrutura, o F e Q. Então, F e Q, como a gente viu, vai ser construído a partir do F aqui, do elemento 1 e do elemento 2. Tá? Então, a mesma lógica que a gente utilizou para construir os vetores de esforços equivalentes, para construir a matriz de rigidez da estrutura, a gente utiliza aqui para o vetor de esforços equivalentes. Cria um vetor de zeros, com o tamanho final dele, coloca nesse vetor os componentes do elemento 1 e os componentes do elemento 2. Só tentando aqui, quando você for colocar do elemento 2, não esquecer de fazer os caras do 2 serem somados os que eles já estavam lá. Tá? Porque, como a gente viu na solução, esse 8 aqui vai somar com 12, menos 12, e esse 10 tem que somar com menos 14, para a gente chegar nesses caras aqui, que é a resposta correta. Beleza? Então, executando aqui essa célula, você vai ter na memória, aqui eu fiz em duas partes, a fusão aqui somente com o elemento 1, e agora com o elemento 1 e 2. Naturalmente, o resultado aqui está igual ao que a gente tem na solução do slide. Tá? Então, com esses caras em mãos, a gente já pode partir para a solução do sistema de equações. Tá? Então, aqui a estratégia de solução que eu adotei foi aquela mesma que a gente usou no slide, ou seja, remover os graus de liberdade ativos para calculá-los separadamente. Então, como a gente viu, os graus de liberdade ativos seriam o quê? O θz1 e o θz2. Então, aquela matriz K-RED, ela é formada por esse 16, esse 8, esse 8 e o 41. Então a gente sabe que é uma matriz 2×2. Então, como é que eu estou construindo a matriz K-RED? Estou criando lá uma matriz e já estou colocando aqui dentro diretamente os elementos que vão pertencer a ela. Estão sendo retirados lá da matriz de rigidez da estrutura do casal. Tá? Então, lembrando que a notação aqui funciona como? É aquela do Python. A gente vai ter coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Coluna linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Beleza? Então o que a gente está falando? Que o primeiro elemento aqui
da khead, ou o primeiro elemento da primeira linha, ele vai ser o valor de K11 da matriz Kzão. Então, quem que é esse K11? É K linha 1, K coluna 1. Ou seja, linha 1, coluna 1 é o próprio 16. O segundo termo, K linha 1, coluna 3. Então, K linha 1, coluna 3 é 8. E assim por diante. Beleza? Então tem que só tomar cuidado com essa questão do Python começar a contagem de linhas e colunas em zero. Fora isso, é só construir aqui os elementos. Tá? Então, só relembrando, nparray, parênteses para abrir o comando. Primeiro, esse cara aqui para abrir a matriz, abrir a primeira linha, preencher a primeira linha, fechei ela. Vírgula, pulo para a segunda linha, abro ela, preencho, fecho a segunda linha, fecho a matriz. Beleza? Então, utilizando comandos análogos aqui, preenche também o F reduzido. Tá? Então, o F reduzido vai ser basicamente os caras que vêm aqui do menos 10 e o menos 3. Beleza? Estão sendo retirados lá do Fzão aqui. Então, está somando o 0 com o 10 para formar o primeiro elemento aqui do Fhead e está somando aqui o 0 com esse menos 3 para formar o segundo elemento aqui do Fhead. Beleza? Então, estou mandando printar eles na tela. Estão aparecendo aqui, está conferindo certinho com o que a gente fez na aula passada. Agora, partindo para a solução do sistema de equações reduzido. Então, aqui no NumPy você tem comandos para resolver esse sistema de equações. Aqui, por exemplo, estou utilizando esse Linear Algorithm Solve. Então, ele vai resolver sistemas do tipo khead vezes dhead igual a fhead. Tá? Então, você vai passar para ele o valor do khead do fhead que a gente tem e ele vai nos fornecer a solução desse comando dhead, beleza? Por isso que ele está desse lado aqui da equação. Então, executando essa célula, ele vai solucionar o sistema e vai printar o dhead aqui, que é a solução. Beleza? Então, novamente, está batendo lá que a gente já tinha. Tá? Com os graus de liberdade ativos calculados, a gente começa, vai para o cálculo das reações. Então, lembra que eu comentei lá no ano passado, as reações, a gente está fazendo no computador, é bem mais prático a gente construir o vetor D completo, porque ele vai ser um vetor de zeros, e basta a gente substituir os valores dos graus de liberdade que a gente acabou de calcular aqui, e calcular as reações com essa multiplicação direta aqui. Tá? Porque a gente tem esse cara na memória, já tem esse cara na memória, basta só criar o D. Tá? Então a gente vai construir o vetor D aqui nessa célula, vou criar um vetor de zeros e vou alocar o que? Na linha 1 dele, a primeira entrada do K reduzido, na linha 3 dele, a segunda entrada do K reduzido. Então, basicamente, eu tenho a linha 1 dele, linha 3 dele. Estou colocando nesse cara a primeira entrada do D reduzido e na linha 3 a segunda entrada do D reduzido. Beleza? Então, quando ele printar, só para a gente ter certeza do que a gente está fazendo. Beleza? O que eu vou fazer agora? Executar essa expressão, essa equação 1 que está aparecendo no slide. Então, basicamente, as reações vai ser igual a K vezes D menos a fusão aqui. K eu já tinha na memória, D eu acabei de construir, a fusão aqui eu já tinha na memória. Tá? Esse comando np.matchmulti para multiplicar matrizes por vetores, matrizes por matrizes, vetores por vetores, etc. Tá? Então, executando essa linha, ele vai executar essa multiplicação, salvar o resultado no vetor R, mandei ele printar, é o que eu tenho na tela. Tá? Então, lembrando lá o que a gente tinha, para o vetor de reações, ele vai nos entregar o valor das reações, onde elas estariam,
e 0 ou o vetor exatamente, o valor exatamente de esforços aplicados nos nós, caso eles houvessem na estrutura. Como não há, as entradas lá, onde não tem reações, vão ser iguais a 0. Beleza? E, por último, basta o cálculo dos esforços. Então, se a gente relembrar, os esforços, quando a gente tem carregamentos equivalentes, o que a gente tem que fazer é sempre lembrar de subtrair o Fzinho do elemento para o cálculo dos esforços. Então, o Kzinho a gente já tem na memória, o Fzinho aqui também já está na memória, basta a gente montar o D E minúsculo. Tá? Eu vou montar aqui o DE minúsculo, vou criar o DE do elemento 1 como sendo os 4 primeiros elementos do vetor da estrutura. Tá? Então, mandei printar, é o que eu queria mesmo, deu certo. Vou executar a multiplicação, quando executar essa célula, vai me printar o valor dos esforços. Confere o que a gente tinha lembrado. Para o elemento 2, mesmo procedimento. Vou criar o DE2 a partir do D da estrutura, ou seja, vou pegar da linha 2 até a 6 da estrutura, então ele vai pegar 2, 3, a 4 e a 5. Ele não executa o último que está aqui. Então vou criar o D2, mandei printar, é o que eu queria, vai executar a multiplicação, tem o vetor de esforços, que é conhecido como a gente tinha anteriormente. Beleza? Então essa aula serve para dar um pente fino aqui nesse procedimento. Naturalmente vocês vão ter que rever, vão ter que tentar resolver outro exercício e conferir no passo a passo, para ir pegando o jeito do funcionamento do código e principalmente do próprio método de deslocamentos. Então, como deixo de tarefa, vocês tentarem resolver esse exercício aqui no JupyterLab. Então, vou postar ele resolvido no PDF e a tarefa de vocês é tentar replicar isso que a gente fez na aula de hoje aqui no JupyterLab para esse novo exercício.